Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está aqui na IPTV, canal 579 da banda KU. Hoje eu recebo Priscila Pereira. Ela é mentora, terapeuta e empresária, fundadora do Método Play Oficial. Ela vai contar pra gente o que é esse método, o que ela faz e como ela ajuda as mulheres. Bem-vinda, Priscila. Oi, Patrícia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. E sim, sou essa mulher que você citou aí, né? O que é o Método Play Oficial? Bom, o método Play é uma metodologia que eu desenvolvi para trazer cura e transformação para as mulheres. Metodologia essa que eu vivi, que eu vivenciei. Tive que atravessar todos os nuances dessa jornada de cura para me transformar numa mulher que lidera todas as áreas da minha vida. Então, essa é a mensagem do método Play. Cura por quê? Cura pelos traumas que a gente viveu na infância, pelas feridas emocionais, por tudo aquilo que a gente carrega que vem do nosso sistema familiar, de pai e mãe, e que, consciente ou inconsciente, a gente projeta na vida adulta externamente. A gente está sempre buscando nas pessoas, buscando algo que a gente tinha expectativa lá na infância. E que se a gente não tomar consciência disso na vida adulta, a gente compromete o nosso futuro. E esse gerar expectativa nas pessoas, a gente se frustra, né? Totalmente, porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre você, né? O mundo, eu gosto sempre de dizer que o mundo não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Você tá sempre se conectando com o que tem dentro de você. Nós duas aqui estamos conectadas pelo nosso perfil comportamental, pela nossa consciência, pelo nosso jeito de ser. Por isso que estou aqui sentada. Tudo está interligado e Até pelo conectado. nosso propósito. Até pelo nosso propósito de impactar a vida de outras mulheres. Sim, sem dúvida. Então vamos lá, entrando nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco sobre os 3 perfis comportamentais de relacionamento, sejam eles relacionamentos interpessoais, de homem e mulher, de relações no geral. Bom, dentro dessa metodologia do método Play, que inclusive ele é um evento, ele é um movimento de mulheres, e o Play se dá pelo Start, né? Eu utilizo muito o triângulo, né? Que é a trilogia da metodologia, o passado, o presente e o futuro. Você resolve o passado, você entende o teu presente e você planeja, você orienta o teu futuro. Senão você vai fazer que nem Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Às vezes é bom, né? Mas É bom, a gente precisa ter um estado de relaxamento, mas você precisa ter um guia, né? Ter uma liderança da sua vida, sem né? dúvida. Nem tudo vai acontecer como você planejou, porque o plano de Deus excede o seu, Sem né? dúvida. Os dois têm que cruzar, mas é muito importante você ter um olhar para o teu futuro, senão você só sobrevive e não vive. Sem dúvida. Então, dentro dessa jornada de criar essa metodologia, o que eu percebi? Que exclusivamente as mulheres, né, cuja é o meu público, eu tenho aí mais de 80% de público feminino, me comunico com mulheres, converso com mulheres, as minhas mentoras são na sua maioria mulheres. Eu percebi que elas têm perfis de comportamento dentro dos relacionamentos conjugais. E que eles até refletem nos outros relacionamentos. Mas é muito voltado para os relacionamentos conjugais. Que é uma grande ferida do mundo, né? De todas as pessoas, da humanidade. Tá. Como se relacionar. E aí eu fui identificando nas minhas clientes, nas pessoas que passavam por mim. Porque eu sou conselheira desde sempre, né? Hoje eu vendo conselhos na mentoria. Mas eu sou treinadora de pessoas e conselheiras desde sempre. Eu lembro que a primeira vez que um homem chorou pra mim, pedindo um conselho, era uma pessoa que trabalhava comigo. E ele, de longe, a gente tinha um distanciamento, ele era meu líder. E aí, a gente foi almoçar e ele falou, Pri, eu preciso desabafar e vai ser tu. Minha namorada pediu pra acabar o relacionamento, eu não sei o que eu faço, eu tô mal. E começou a chorar, ela é a mulher da minha vida. E aí, eu, assim, dei um conselho pra ele. Ele seguiu o conselho, ele casou. Hoje eles empreendem juntos e eu falei, meu case. Então, desde sempre, isso eu tinha 22 anos de idade. Então, desde sempre eu fui conselheira de relacionamentos. O propósito, ele te encontra desde que você nasce, né? Ele te busca. E aí, eu percebi que elas tinham um comportamento
Porque elas chegavam pra mim com dores. Meu marido me deixou, eu não consigo me relacionar, nenhum homem presta. Sempre tinha uma dor relacionada ao relacionamento. E aí eu percebi que elas tinham um jeito de se comportar parecidos, semelhantes. E aí eu fui traçando. Porque quando você traça o comportamento, você, né, é da área, você entende. Quando você traça o comportamento, você compreende a crença que está por trás para que faça a pessoa agir daquela forma. Quando as pessoas chegavam pra você pedindo conselhos, sempre o problema estava no outro, então, né? Sempre era no outro, nunca era nelas. A primeira visão que a gente tem é isso. Ah, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fulano faz isso, faz aquilo e nunca se enxerga. A gente sempre adota uma posição de vítima, por quê? É muito mais fácil eu transferir a responsabilidade pro outro do que eu ter que enfrentar aquela dor. Então eu digo que tá no outro. E aí, o que acontece? As pessoas vivem de ciclos quando elas não enfrentam. Termina um relacionamento, começa outro, porque ela vai trocando a pessoa. Se o problema fosse a pessoa, A troca o resolveria. segundo casamento resolveria. Não haveria o terceiro casamento. Porque você começou com um, deu errado. Ah, próximo, fechou, resolvi. Não é assim que acontece. Então, dentro disso, eu comecei a identificar quais perfis, como que ela se comportava, que dor ela carregava e o que ela esperava, qual era a expectativa que ela tinha naquele relacionamento. E aí foi então de autoralidade, eu criei os 3 perfis de relacionamento, que é a agradadora, a salvadora e a manipulável. E aí cada uma delas tem N características e por trás disso tem uma dor que ela carrega. A salvadora busca ser amada. A agradadora busca ser aceita. E a manipulável busca ser compreendida. Caramba. E todo mundo tem os 3? Ou é 100%... O perfil é 100% um ou 100% outro? Eu ainda tô em fase de criar, né? Vou utilizar de inteligência artificial para criar um teste. Mas eu, pela minha amostragem, pelas minhas pesquisas com as minhas clientes e as pessoas que me rodeiam, eu percebo que 2 perfis se destacam mais. Como um teste DISC de percentuais, Tá. 2 perfis se destacam mais do que o terceiro. Então, normalmente, a salvadora tem um pouquinho de agradadora, mas na sua essência salvadora. Ou a agradadora tem um pouquinho de manipulável. A manipulável tem um pouquinho de agradadora. Porque no fundo, todas elas estão buscando amor. Só que para cada uma delas, o amor se comporta de uma forma. Quando eu sou aceita, eu me sinto amada. Quando eu sou compreendida, eu me sinto amada. E quando eu sou amada, eu também me sinto amada. Então, por isso que por trás dessas nomenclaturas, existem as crenças que a gente começa a trabalhar. Aí eu identifico. Poxa, essa daqui é a salvadora. Já deu. Eu mando, né? Eu coloco pra ela, olha. Você normalmente reage. Você é uma mulher que atrai muitos problemas. Você vive resolvendo os problemas dos outros. Você é extremamente resolutiva. Você é muito independente. Você custa a pedir ajuda. Como nós estávamos ali trocando colar e eu fui até você. Você tem dificuldade de pedir ajuda. E você se sente muito bem quando você tá resolvendo o problema dos outros? Sim, você sofre escondida, você é muito bem sucedida, tem os comportamentos mais masculinos. Aí eu vou trazendo a realidade e ela vai dizendo, putz, você tá falando de mim? E aí eu falo, bom, é isso, você tá buscando ser amada. Tem alguma dor que eu chamo a dor do não amor. Existe uma dor do não amor. Quando você resolve o problema, quando você salva alguém, você se sente amada. É como se fosse uma troca. De forma inconsciente, né, Patrícia? Sim. Né? Não é consciente. E ela tá vivendo nessa inconsciência. Então, o meu papel é trazer a consciência a isso, tornar ela... Porque a mentoria de desenvolvimento pessoal, ela é um caminho de luz. A luz é a lucidez. É quando você se torna lúcido daquilo que você estava se comportando de forma inconsciente. Mudar alguns padrões de comportamento, Exatamente. fazer pequenos ajustes. Você não precisa mudar a sua essência, né? Porque a Pequenos. sua essência, você não vai mudar. E uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte. A gente começou aqui falando sobre traumas, né? Ah, eu resolvo traumas. O trauma, nem sempre ele foi ruim. O trauma nem sempre foi ocasionado de uma situação negativa. Porque não é como você recebeu, é como você se sentiu.
Então, às vezes, uma criança recebe um não de um pai e naquele momento ela não soube identificar as emoções, ela recebeu aquele não de uma forma traumática. E foi só um não. Foi só uma forma… Corriqueira, né? Uma correção do pai, entende? E ela se sentiu traumatizada, ela carrega aquele trauma, aquela expectativa infantil para a vida adulta. Então, quando eu identifico o perfil, eu chego na crença e começamos a ajustar de forma simples o que tem de negativo. Porque, veja bem, ser uma mulher independente não é de todo ruim. Quem disse que de todo, eu acho que não é de nada ruim. Eu acho que o que eu falo de todo é o seguinte: quando você se torna independente, que você diz o seguinte, eu não preciso de ninguém. Ah, não, aí Aí já isso é o muito. extremo da crença. Então, vamos olhar para o que você tem de bom, vamos potencializar dentro desses comportamentos o que tem de positivo em você. E vamos ajustar, se possível, o que tem de negativo, mas pelo menos se torne consciente dele para que cada vez que você você tome consciência e, epa, tá bom, eu tô fazendo isso de forma consciente, não é por dor. Porque quando você tá inconsciente, você tá na dor. Uma mulher que é aquela salvadora, como você disse, ela é já uma mulher por essência empoderada? Ela tem uma predominância a isso. Ela tem um empoderamento, porque ela faz e acontece, sabe? Ela é uma mulher que nasceu pra isso, pra impactar. Olha nós aqui, você está impactando muitas pessoas através da comunicação, através do teu conhecimento, através da tua desenvoltura. Você chega, tem presença. E sim, essa mulher, ela tem um empoderamento. E a minha missão é fazer com que ela perceba que, independente do empoderamento, ela sendo ou não empoderada, ela é uma mulher, ela é sensível, ela merece ser amada, ela não precisa viver sozinha. Porque normalmente… Ela não precisa se sujeitar a situações que são desprezíveis, muitas vezes. Exato, ela não precisa se humilhar pra nada, entendeu? Porque a essência, a alma feminina, ela vem do belo, ela vem de sensibilidade, ela vem de afeto e carinho. Então, enaltecer isso na mulher faz com que ela consiga tudo através disso. E não precisa de nenhuma voracidade, nenhuma agressividade. Você sabe que eu trabalhava no mercado, sei lá, 90%, na época 90%, hoje um pouco menos, masculino, né? E quando eu saía para reuniões, almoço de negócios e tal, eu sempre estava num ambiente muito rodeada de homens. Sempre foi assim. Sim. E acho que eu só consegui transitar neste meio por conta do meu perfil. Porque eu precisava… se eu não tomasse a frente logo no começo das coisas, eu não tinha voz. Pau. Eu não tinha voz. Então, assim, ou eu começava falando, ou dificilmente iam me deixar falar. Ou eu começava, sabe, me posicionando, ou eu ia ser colocada ali do lado. Porque é difícil ser mulher, é difícil ser uma mulher executiva num mundo predominantemente masculino. A gente enfrenta certas dificuldades ali, né? Não tem Mas jeito. deixa eu te explicar o porquê disso, né? Porque o ambiente masculino, ele realmente é hostil. Ele é um ambiente de competição, de combate. Os caras estão ali, e ainda mais no meio corporativo e executivo. Eles estão ali para defender a ideia deles. E aí, cadeiras de liderança, mais hostil ainda. Então, às vezes, a mulher que não tem esse comportamento, ela entra e ela se depara com um ambiente que… machistas. Não são machistas. Eles estão entre eles e você entrou naquele ambiente. Porque o mercado de trabalho, ele predominantemente ele é masculino, né? Historicamente, o trabalho vem do homem. A mulher vem conquistando, graças a Deus, muitos espaços, né? Porque cognitivamente não há nada que diferencie ela, né, a mulher de um homem. Agora, emocionalmente, a mulher sofre o impacto. Então, quando ela vai emocionalmente, por conta do lado sensível, pelo lado mais… O feminino, né? Feminino dela. Então, o que acontece? Você sobe a sua energia masculina e você se posiciona tal como um homem, né? Porque é assim que funciona no meio deles. Eu gosto sempre de dar o exemplo. Quando a gente vai, por exemplo, num ringue, num combat, que os caras estão lá… Se degladiando, se matando. A mulher, ela olha aquilo e ela tem umas sensações de que tá doendo, aquilo não é confortável, não é…
E os caras na plateia e todo mundo vibrando. e tal, e coisa. Então, assim, a mesma coisa, um jogo, um estádio de futebol. Os caras estão lá pulando, gritando e tal. Não dá pra ser querido, entende? É Meigo. o ambiente masculino. E se a gente entender e respeitar, as coisas vão funcionar melhor. Eu sempre falo aqui, quando o podcast foi criado para empoderamento feminino e para dar voz às mulheres, que a gente não quer o lugar dos homens. Exatamente. A gente quer o nosso lugar. O nosso. Que pode ser do lado, que pode ser acima, que pode ser um pouco abaixo, dependendo do ângulo que você está olhando. Você se sentindo confortável com isso é o que importa. Uhum. A gente não quer tirar lugar de ninguém, porque o homem tem as suas prevalências de comportamento e de hormônios e de tudo mais, e a mulher tem o seu. É só se reconhecer e se colocar numa posição de você não é mais que eu não sou mais que você. Nós somos iguais, de sexo diferente. Mas peraí, e esse episódio é um oferecimento da Exato Digital. Clica aqui seu celular pro QR Code que tá na tela para você conhecer como proteger seu CPF e CNPJ contra fraudes. Priscila, falávamos sobre perfis das mulheres e como elas se relacionam, no geral, e muito mais no lado afetivo. E eu queria saber por que as mulheres seguem esses padrões e por que sofrem tanto nos relacionamentos? Bom, primeiro por conta do sistema familiar não resolvido. Primeiro pela criança interior ferida. E porque nós somos uma construção, tá? De crenças que recebemos do nosso pai e da nossa mãe, né? A psicologia explica que nós temos 5 fases de crescimento, de desenvolvimento da personalidade. Primeira fase quando você está na barriga da sua mãe, depois quando você começa a se alimentar, quando você nasce, depois quando você começa a engatinhar, andar, né? Depois quando você começa o desfraude e depois quando você descobre a sexualidade, seu órgão genital. Então essas são as 5 fases que vão do 0, né, até 6, 7 anos e que desenvolve a personalidade. Quando nessa fase da vida não aconteceram algumas situações, alguns traumas, algumas ocasiões que causaram alguns sentimentos traumáticos para a criança, porque a criança ela é uma esponja de emoções, né? E é muito importante o papel dos pais começar, desde pequenininho, que a criança começa a tomar consciência e falar, estimular ela a identificar a emoção. Você tá sentindo medo? Ai, tem uma barata no chão. Você tá sentindo medo? Ah, é medo. Mas você, nomear os sentimentos. Isso. Você sabia que você é maior que essa barata? Consciência. Então, é muito importante. Mas quando pega lá uma coisa, mata. Ignora o sentimento da criança. Ignora o sentimento. Só que a criança tem sentimentos. Ontem eu vi uma cena de uma criança chorando no aeroporto, se estapeando no chão e a mãe... A famosa birra. E a mãe apática. Mas assim, vamos lá. A criança tá sentindo algo. É birra, é por conta de que ela não foi educada, ela não sabe estar naquele ambiente. O estresse do ambiente. Porém, não desconsidere que ela tá sentindo algo e você precisa identificar. Você é pai. Você se colocou na posição de pai. E pai tem deveres. Pai e mãe, no caso. Pai aqui, e mãe, né? Eu tô falando pais, pais. Então, você tem deveres. O dever de trazer... Acolher aquela criança. De colocar aquela vida no mundo e de torná-la ela um adulto, até que ela vá pra vida, né? Então, precisa, sim, ter o olhar para as emoções da criança. E aí, quando não bem administrado isso, e às vezes não é culpa do pai, às vezes o pai teve presente, mas a criança se sentiu, de alguma forma, não correspondida, doeu aquela fala, enfim. E não foi trabalhado, ela leva para a vida adulta. Tudo é culpa do pai e da mãe. Eu tenho que falar isso pra vocês, né? Nós que somos pais, mães, sabemos que tudo é culpa nossa. E cada vez mais é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande criar filhos. Até tempos atrás não se falava isso, né? Que o pai e a mãe eram responsáveis pelos traumas ou pelos comportamentos futuros dos seus filhos. Hoje é muito mais presente. Então a mulher, né? Falo enquanto mãe e mulher, eu vejo que se a mulher, por ser mulher, já se sente culpada,
e já se sente cansada pelo tanto de afazeres que a gente tem, com essa carga hoje de colocar que os pais são os culpados, culpado é, né? Mas enfim, são os responsáveis pelos traumas da infância, isso torna essa carga muito mais pesada. Sim. E os filhos não vêm com um manualzinho de como você, ó, isso aqui, tá fazendo birra, deixa eu ver na página 27 do livro de como criar um filho, entendeu? Então a gente aprende a ser pai e mãe no momento que nasce aquela criança. Então, tem ali coach de carreira, tem coach disso, tem coach daquilo, tem coach de pais, tem psicólogo infantil, mas o excesso de informação, às vezes, eu acho que atrapalha um pouco a nossa cabeça de pai e mãe, sabe, Concordo. Priscila? Porque cada um, às vezes, fala uma coisa e você não pode ter o seu instinto de mãe de falar, não, pera, eu conheço a minha cria, eu vou fazer do jeitinho que eu acho que o meu coração tá mandando, porque às vezes esse sentimento fala assim, gente, eu vou fazer o que o meu coração tá mandando agora. E arcar com as consequências disso, né? Sim. Que sempre tem a avó ali falando, tem a tia, tem a irmã, tem todo mundo dando pitaco. É pesado. Eu não sou mãe ainda, então eu falo tecnicamente, Sim. né? Então, eu gosto sempre de tirar essa palavra de culpa, porque que culpa você tem de ter recebido algo de alguém que recebeu de alguém que recebeu de alguém? Muito. E que hoje a gente vive a era da informação. Sempre existiu isso. A única coisa que a gente tem de diferente hoje é o acesso. A gente hoje tem conhecimento que os nossos pais não tinham, que os nossos avós e tal. Mas nem sempre a culpa, nem sempre o trauma vem do pai e da mãe. Às vezes vem do avô. Não, tudo bem, mas Tem a ancestralidade. O avô foi pai. Só que o que é interessante a gente olhar nessa jornada? Você tem responsabilidade sobre o seu filho até a independência dele. Depois o cargo, ele sai e fica na função. Então você, quando criança, você alimenta, você leva ao banheiro, você educa. Daqui a pouco ele começa a comer sozinho, daqui a pouco ele compra a comida dele sozinho. E aí, essa criança, que é uma nova vida, ela precisa tomar uma atitude. Tirar o pai e a mãe da posição onde, quando criança, pai e mãe é Deus, é como se fosse Deus. Tudo a gente Porto seguro, né? Consulta pai e mãe. Cresceu, o papai e a mamãe não têm mais responsabilidade nenhuma sobre dor, sobre expectativas, sobre frustrações, sobre nada. Coloca Deus no lugar de pai e mãe e vai resolver as tuas expectativas frustradas. É isso que o adulto tem que fazer. E aí, quando ele cresce, ele assume essa responsabilidade e ele se torna um pai e uma mãe, ele precisa ter essa consciência de que aquela nova vida carrega as experiências dela, vai carregar as dores dela, vai carregar tudo que ela precisar para se tornar um adulto e ela vai resolver na vida adulta. É simples. Porque quando você sai da posição de responsabilidade pela felicidade máxima, extrema daquela criança, e você se coloca mais na posição de tornar aquela vida, uma nova vida independente, você começa a administrar melhor essa culpa, entende? Eu acredito que essa fala faça mais sentido, ainda mais quando você é pai e mãe, né? Eu sempre falo o seguinte, Patrícia, não sei como que vai ser quando eu tiver filhos. Pode ser que essa fala mude completamente. Eu cheguei assim, ó, Patrícia, eu tava maluca, tava louca, não era pra falar nada daquilo, mas tecnicamente eu vejo dessa forma. E essa fala, não sendo mãe, ela é confortável. E quando eu atendo as minhas clientes que são mães, conforta. Eu falo, calma, não tem essa história de… Às vezes a gente ouve assim, né? Nasce um filho, nasce uma culpa. Oi? Nasce mesmo. Mas não calma. Nasce. Calma. Não, você vai ter que voltar aqui quando você for. Nasce uma culpa. A culpa é assim. Tô grávida. Meu Deus, eu tenho que me alimentar direito, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas será que eu… né? Então você já fica culpada ali de ter aquela responsabilidade de carregar um serzinho ali dentro de você, no forninho, que você… Então… Pode ser outro nome dado a isso, mas essa responsabilidade é sua. Você tá gestando um ser humano dentro Você de decidiu, você. né? Você decidiu por aquilo. Você decidiu. Né? Então, depois o bebê nasce, e aí você…
putz, será que eu tô alimentando certo? Será que eu não tô? Esse tipo de coisa de Aham, culpa. Será é. que eu tô educando certo? Será que eu tô alimentando certo? Será que eu tô colocando na hora certa pra dormir? Será que eu tô. Então, É, esses serás, isso são mini mini culpas. culpas. Mas aí, quando se tem essa consciência, talvez fique eh, mais Leve. leve a administrar. Bom, eu sinto culpa. Tá, mas o que que eu tô sentindo? Culpa porque eu não sei se eu amamentei certo meu filho. Tá, mas assim, eu sabia o que fazer antes? Não, é meu primeiro filho. Tá, e ele tá bem? Tá, então calma. Ah, tá. Outra culpa. Preciso voltar a trabalhar depois de 5 meses, 6 meses que meu filho nasceu. Putz, mas eu devia deixar meu filho na escolinha, ou com uma babá, ou com a avó. Essa culpa. Uhum. Mas eu também sou mulher, eu preciso. Eu tenho a minha vida É apartada que da vida de mãe. é que assim, ó, dentro da ordem de vida, como que funciona isso, tá? Primeiro vem Deus. Você todos os dias, como mulher, você tem que se conectar com a tua espiritualidade, com Deus e agradecer a Deus porque você tá acordando e respirando. Obrigada, Senhor, porque eu tô mais um dia viva, eu recebi o dom da vida através dos meus pais e eu estou aqui. Depois vem você. O seu autocuidado, a sua mentalidade, o teu feminino. Depois vem teu marido. E depois vem teu filho. Ah, desculpa, aí essa ordem aí tá meio errado pra mim. Primeiro vem a minha filha, depois vem o meu marido. Mas enfim. Ok, é porque o que que acontece? Quando você prioriza o filho, você pode estar. Porque assim, ó, o filho precisa mais de você naquele momento. Sua filha tem 9. 9 anos. Precisa mais de você do que o seu marido. Mas o seu marido é uma prioridade. Porque você escolheu estar com ele e casar com ele. E o teu relacionamento, ele vai continuar depois que a tua filha for seguir a vida dela. Não necessariamente. Aí eu tenho que discordar de vocês, porque existem casamentos que se desfazem. E a minha filha sempre vai ser a minha filha. Não tô falando que eu vou me separar do meu marido. Eu não Aham. tô, pelo amor de Deus, não é isso. Uhum. Mas o que eu tô querendo contextualizar aqui, e até sendo um pouco polêmica, porque eu acho que é isso que a gente tem que discutir, Uhum. e as mães solos? As mães solos que não tiveram relacionamento. Tá tudo certo. Continua sendo ela a prioridade antes do filho. Então, mas Tá o tudo filho bem. sempre vai ser seu filho, entendeu? Então, é assim, quando você entra ali na esfera de filho, eu Uhum. acho que o buraquinho é mais embaixo, sabe? É que assim, ó, dentro de. Isso tá escrito nas escrituras, isso é bíblico, onde você prioriza o seu casamento, porque é o teu relacionamento, é a constituição da família. Não haveria filho se não houvesse o Sim. relacionamento. Então, o relacionamento precisa ser priorizado, como diz lá em Efésios 5 e 6 e tudo mais. O fato é que o filho sempre vai ser seu, mas ele toma uma independência. E a pessoa que você escolheu para ficar, para casar, ela continua com você. Ah, mas e os casamentos que se separam? Acabou o relacionamento. Alguma coisa aconteceu para aquilo ali, né? Para aquela união que não era para ter sido finalizada, que era para ter. Uhum. Casamento é para sempre. Casou, porque um dia eu posso separar. Não é assim que funciona a vida. Deu um problema, resolve, não separa. Eu acho também. Mas hoje a gente vê tantos casamentos se desfazerem. Eu acho que isso é o tema de uma pergunta que a Esse é o gente tema tem ali. aqui, Exatamente. né? Então a gente pode entrar nisso. Por que que a gente se tem tanto hoje aconteceu uma situação. Ah, melhor vai pro próximo do que consertar. Por que que a gente tá tão imediatista querendo que as coisas aconteçam nessa É. velocidade, trocando tão fácil assim? O que acontece? As pessoas não enfrentam os problemas, elas resolvem de outra forma, elas não enfrentam, né? Então elas se tiram da situação. Então, um dos temas, né? Uma das situações é idolatrar o filho. A idolatria ao filho e não priorizar o relacionamento, não ter o dia, o momento, o tempo de qualidade para fazer aquele relacionamento dar certo, também é um fator que afasta e separa. Mas um dos grandes fatores é o desequilíbrio de energia. Os papéis trocados. O homem assumindo o papel de energia psique feminina e a mulher a energia masculina. Agradeço a Urban Arts, nosso patrocinador, Vila Madalena, por essas obras lindas que eles embelezam o nosso estúdio aqui. E voltamos com a Priscila Pereira. Nós estamos falando sobre relacionamentos, sobre perfis comportamentais das mulheres e agora a gente vai entrar no energia masculina, energia feminina. Conta sobre isso.
Basicamente, nós temos o Yin e o Yang, né? Até eu brinquei que nós duas estamos na representação, né? Do Yin e o Yang, que são duas energias complementares e vitais para o ser humano, tá? Um depende do outro, porque um tem qualidades e características que complementam o outro. Então, o homem, sim, foi feito para a mulher e vice-versa. Dentro de relações homo, por exemplo, tem que ter sempre expresso um com a energia mais masculina, o outro com a energia Aí mais são feminina. energias e não gêneros. Não fisiológico. Tá, estamos falando de energias. Nós estamos falando de psique, Tá bom. tá? Comportamento. Então, é necessário isso para que você viva, para que você conduza a sua vida, para que você, enfim. Por exemplo, as 3 maiores características da energia feminina é aconselhar, cuidar e alimentar. A mulher é cuidadora, conselheira e alimentadora, ela é nutridora, né? Ela que nutre, ela que alimenta. Ela é a cozinheira da casa mesmo. Tô brincando. E é uma habilidade. É, uma habilidade. Tá tudo certo. Não, mas é lindo quando tem homens que cozinham. Ai, eu acho Eu acho maravilhoso. A mulher admira, né? Nossa, eu muito. admiro. Eu também. acho maravilhoso. Não é o meu Enfim. caso, mas enfim. Deixa, não... É o meu Manda caso. comprar, Tem manda outras comprar. qualidades, Isso tem aí. outras Ele qualidades. chama lá no app. Pede um iFood, menina. E aí, essas energias, né? O que eu gosto de falar é o seguinte: diferente do homem, que é o provimento, né? As 3 maiores características da energia masculina: provimento, proteção e sacrifício, tá? A mulher sacrifica, né? Se sacrifica para dar vida a outra vida. O homem se sacrifica a sua vida em proteção das outras vidas. Por isso que o homem é o protetor da família. Então, é provimento, que ele é o provedor da casa, ele sai para trabalhar, né? Dentro da história e da história, das né? características. Não do padrão, porque hoje em dia, vamos lá, voltando aqui para os nossos propósitos. A gente quer também ter, e já temos, essa posição. Dia de pagar conta, vamos lá, pagar a conta. Eu pago a conta, você paga a conta e a gente tem ali... Então, você não tem o seu lugar, vai fazer as suas coisas que eu vou fazer as minhas coisas. A gente quer se complementar nisso. Uhum. São acordos, né? Acordos. Só que dentro de uma estrutura emocional leve para a mulher, é melhor que o homem faça. Não acho. Mas ela pode também fazer, porque eu acho que faz muito sentido você querer o crescimento, você querer evoluir junto com aquela família que foi o teu grande empreendimento, né? Tudo bem, mas você concorda comigo que é muito melhor você ter o seu dinheiro, você mulher ter o seu dinheiro para comprar a calcinha que você quiser, a maquiagem que você quiser, fazer o que você quiser com o seu dinheiro Concordo. e não precisar falar pro meu marido assim, ai, me deixa o cartão de crédito hoje, ai, me dá um dinheirinho para isso. Então, assim, essa figura de provedor, no mundo que eu tô querendo aqui, enquanto idealizadora desse movimento do Conexão das Mulheres, é falar para as mulheres assim, tenham a sua independência financeira, porque isso vai te projetar para outro patamar da vida. Uhum. Né? E não se submeter a um casamento onde você... o homem é acima de qualquer coisa, é o homem que vai ter que trazer o dinheiro para casa, o dinheiro de qualquer maneira, entendeu? E se esse for um valor para essa mulher? Mas aí, não, é respeitando. Cada Isso. uma no seu propósito, na sua crença, ok. É respeitar. Sim. O que eu acredito fortemente? Que você não pode desvalorizar. Uma coisa não invalida a outra, né? Sim. Você ir para o mercado de trabalho, conquistar, construir Você tá aqui construindo um legado, uma missão, você impacta e tal. E isso é maravilhoso. Mas não invalida o teu valor de gerir a estrutura familiar, de gerir os teus filhos, de alimentá-los, de cuidar, porque é uma característica essencialmente feminina. Sim, sem dúvida Então, alguma. assim, o que eu gosto, que nós estávamos conversando nos bastidores, é que existe um movimento de que só é valorizado quem está fora no mercado. E isso não é uma verdade absoluta. Existem mulheres que, em comum acordo com seus maridos, e elas têm esse acordo muito bem estabelecido e resolveram ficar em casa e cuidar dos filhos. Sim. E qual o problema? Não tem nenhum problema disso. Além disso, esse homem só consegue prover
Porque ela tá ali fazendo o papel dela de cuidar, alimentar e aconselhar. Perfeito. Então, coloca ele a fazer o que ela faz e vice-versa. Não, dá eu treta. concordo. Quando existe um comum acordo, uma conversa, uma coisa muito bem estruturada, ok. Porque ninguém diz que cuidar de uma casa não é um trabalho. Porque é o trabalho. É o trabalho. Né? É chato, porque não acaba nunca. 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 É o único trabalho que você assim, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada. E mas você tem amor, tem carinho, tem afeto, tem... Tudo bem. Agora, o que não pode é... Quando é conveniente para o homem ele falar, não, você fica cuidando dos filhos. E quando não é conveniente, assim, mas você gasta demais, você não sei o quê. E ele fica com... Porque existe também. Mas aí, assim, ó, até onde os níveis de maturidade e de acordo estão estabelecidos. Porque, assim, se for estabelecido, né, na minha visão, tem que ter um recurso para que essa mulher administre. Como que não existe ninguém que não tenha independência para ir e vir, né? Mas aí, assim, ó, até onde você tolera? Aí é onde a gente entra nos perfis comportamentais. A agradadora faz de tudo para ser aceita e agradar. Se submete a muita coisa, Se submete a muita né? coisa. Então, assim, onde tem um manipulador, tem uma que aceita ser manipulada. É o perfil aí? É os perfis que se encontram. Então, trabalhar... Eu sou a salvadora, eu sou aquela que vai lá e faz e trabalha, independência e tudo mais. Só que dentro de casa, eu quero ser a mulher. Eu quero um colo, eu quero acolhimento. Sem dúvida. Eu quero que ele abra a porta, eu quero que ele abra a tampa do... Eu posso fazer? Posso. Mas eu quero que ele faça. Eu quero deixar ser mulher. Eu quero que ele abra o vinho. Eu quero que ele troque o pneu. Eu não quero fazer força. Não me interessa. Entre eu e o meu marido, eu quero que ele seja o homem e eu seja a mulher. Lá fora, eu vou lá e faço o meu corre acontecer. Porque eu tenho uma energia masculina ativada no meu trabalho. Faço o meu corre. Então, dentro dessa dinâmica, se a maturidade prevalece, ninguém sofre. Os acordos estão estabelecidos. E outra, a mulher que resolveu ficar em casa e aceitou a condição de provimento do homem e ela cuidadora da família, ela estimula muito a sabedoria. Normalmente, entre casais com níveis de maturidade, a condução da mulher através da sabedoria é absoluta. Então, o homem vai trocar de carro. Ele consulta a mulher. Ele quer preto, mas ela queria branco. Ela conduz de forma persuasiva para ele comprar o branco. Eu tô dando um exemplo bem... Mas isso não é ser muito manipuladora? Isso é ser sábia. Sabe por quê? Porque o conhecimento tá na terra. Nos livros, no Google, no podcast, nos conteúdos, na faculdade. Mas a sabedoria vem dos céus. E só acessa a sabedoria a mulher que está espiritualizada, conectada com Deus. Deus concede para a mulher, através do sagrado feminino, a sabedoria. Então, não é ser manipuladora. Por quê? Porque através dessa conexão, ela tem o quê? O sexto sentido. Lembra que você falou? O meu sexto sentido. A mulher tem o sexto sentido, o homem não tem. Então, ela sente o cheiro de problema e de coisa certa. Então, quando ela conduz para baseada também no feeling dela e na espiritualidade, na conexão com Deus que ela tem, ela tá conduzindo para o melhor caminho daquela família. Então, ela deixa o homem achar que ele decidiu, quando foi ela que persuadiu, e nessa jornada tá todo mundo feliz. Ele tá feliz, ela tá feliz e tá o bem prevalecendo naquela família, entende? Entendo. Por isso que eu falo que a mulher é muito privilegiada. O homem... A gente sempre vem daquela sociedade que o homem tem seus privilégios, mas dentro do ambiente masculino é muito hostil, é muito um disputando com o outro. O homem nunca tem muito reconhecimento. A mulher tem o Dia Internacional da Mulher, a mulher tem seus reconhecimentos e ela tem esse privilégio de conexão espiritual com Deus. Curiosamente, o Dia Internacional da Mulher é o dia do meu aniversário. Meu Deus, que mulher, né? Comemora em dose dupla. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Tu ganha 2 presentes? Não ganhei nenhum, né? Quer dizer, não, ganhou do meu aniversário, óbvio. Porque assim, óbvio. Ó, eu faço aniversário dia 8 de janeiro. E daí, Natal sempre foi assim, ó. A avó vai te dar um presente bem que é pros bom, dois. que é pros dois. É. Sempre
Foi assim. Então, eu sempre tive esse trauma de aniversário, porque era junto. Eu costumo falar muito aqui que a mulher é versátil, né? A gente é muito versátil, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. É uma capacidade da mulher. A gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente é plural, enquanto o homem é muito singular, né? Ele é muito ali no... Tem horas que precisa disso, né? Até a gente precisa um pouquinho dessa característica masculina pra focar em alguma coisa assim. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, meu marido, mas presta atenção em mim. Eu falei, mas eu tô prestando. Não é porque eu não tô olhando pra sua cara neste exato momento que eu não tô prestando. O que eu tava falando? Daí eu repito, ele... Ah, tá bom. Mas sabe o que é isso? É porque o que acontece? O homem, ele resolve de bloco as coisas. Nós vamos falar que esse logo não tá legal. Ah, mas a cor da caneca também não. Não. Nós estamos falando da logo. Pro homem é uma coisa por vez. A mulher, por ser esse dinamismo e esse 360, é uma capacidade feminina. Quando tem uma criança brincando no parquinho, o pai tá lá, né? A criança vai cair, antes da criança cair, o sexto sentido e o dinamismo da mulher, ela já olha correndo, ela já tem o instinto. O homem não, o homem depois que caiu é que vai levantar. Ele fala, nossa, machucou. Machucou, nem viu. Por quê? Porque é uma capacidade feminina. Só que daí, se precisar fazer força, quem vem? O homem. Sem precisar proteger quem vem? O homem. Por isso que eu falo que são duas energias complementares e essencialmente complementares. Um precisa do outro. Sem dúvida. Viu, homens? Precisamos de vocês e vocês também precisam da gente. Exatamente. Você falou uma frase que pra mim foi muito interessante. A gente tá acabando aqui o nosso bate-papo. Infelizmente, tem pano pra manga aqui, acho que dá pra ter um outro episódio. Mas que você falou assim... Que um dia você falou assim, mãe, o meu pai não é o seu marido. Isso é forte. Isso é forte demais. Isso é uma verdade. Porque não importa, né? Vamos colocar aqui a minha figura. Eu sempre gosto de me colocar no contexto das coisas, porque é a vida como ela é. Porque não fica história, né? Não fica hipotético, fica real. Então... Se eu tenho qualquer problema com o meu marido, é com o meu marido. E não a minha filha com o pai dela. Ela idolatra o pai dela. O pai dela é o máximo. E deixa ela amar. E deixa ela amar, né? E a gente tem que saber separar, né? Essas duas coisas. E não transferir para os nossos filhos essa questão. Ah, mas o seu pai é isso, aquilo. Não, o seu pai é o seu pai, meu. O seu pai, né? Ele... Existem pais e pais também, né? A gente já escutou cada história aqui, né? Enfim. Mas colocar essa figura em dois papéis diferentes, eu acho que pro contexto familiar vai bem. É fundamental, tá? Enquanto mãe, enquanto filha. Enquanto mãe, para que você não leve para sua filha algumas dores, expectativas, algumas situações que aconteceram entre você e o seu marido e que vai fazer com que a tua filha veja o pai dela diferente. Mas enquanto filha também. Né? Eu falei isso pra minha mãe. A minha mãe, os meus pais são casados ainda, né? Até hoje. Que bom. E, enfim, ela veio com algumas situações, porque eu, nessa posição de conselheira, de mentorar mulheres, de falar sobre relacionamentos de família, é complicado pra mim eu ser só a filha, né? Então, eu tenho que estar sempre cuidando pra não se tornar a conselheira, porque daí eu me torno acima da minha mãe e eu não sou. Eu sou abaixo dela na cadeia. E aí, ela veio com uma situação e eu falei... Mãe, você tá falando do meu pai. E o meu pai não é o teu marido. Eu gostaria que você não falasse mais. E aí, ela... mas é toda a vida isso. Eu disse, mãe, por favor. Porque eu não enxergo ele da forma que tu enxerga. Vai procurar isso com outra conselheira, no caso. E é isso que as pessoas têm que fazer, sabe? Quando o pai ou a mãe vem reclamar, né, vão reclamar pro filho, tem que adotar uma postura, porque senão, inconscientemente, poxa, você ouve a todo momento, esse óculos é amarelo, ele vai se tornar amarelo pra você. Então, é necessário você blindar o teu pensamento, o teu coração de crenças que não são suas. Deixa com a sua mãe, porque entre ela e ele... É outro tipo de relação. São as escolhas deles, são os relacionamentos deles. Eles escolheram. Você não pode colocar nenhum na cadeira de vítima e nem colocar nenhum debaixo do seu braço e dizer, eu abraço a tua causa. É a escolha dele. É a escolha dela. Você tem que olhar pra sua mãe e falar assim, mãe e pai, eu honro vocês
pela vida que vocês me deram. E eu respeito todas as escolhas de vocês. Mas a minha vida eu resolvo fazer diferente. E você segue a sua vida. Se eles continuam se tretando, se eles continuam se bicando, se o pai às vezes deixa a mãe sozinha e não vai, nananã. Se há problemas mais intensos, é as escolhas dele. A pior coisa de um ser humano é interferir nas escolhas do pai e da mãe. Fica a dica aí. Priscila, assunto polêmico, assunto que tem muito mais pra gente continuar, mas a gente encerra aqui. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, como que as pessoas te acham como conselheira, como quero fazer o método Play oficial, como que te encontra? Bom, o meu principal rede de contato hoje é o Instagram, né? Eu tenho TikTok, tenho YouTube, tenho site, tenho WhatsApp. Tem tudo. A gente tá presente em tudo. Mas o Instagram é a maior rede de conteúdos, é onde tudo acontece ali. Então, é @Priscila Pereira Real, com SC, tá? Uhum, E ali você vai encontrar conteúdos diários, cortes de podcasts, uhum. links de participações, stories. Eu falo muito do meu lifestyle, eu falo muito de frases de impacto que eu aplico na minha vida, porque tudo que eu falo, eu aplico na minha vida. Então, ali no Instagram tem tudo. E me sigam lá, né? O pessoal que tá Legal. assistindo. E pra mentoria, pra conselheira, pra todos os meus produtos, é só me Tudo chamar. lá. Perfeito. Bom, vou dar alguns recadinhos. Já que ela falou da rede dela, vou falar para vocês seguirem o Conexão das Mulheres no TikTok e no YouTube. Se inscreve lá no canal. No Instagram. Querendo conversar com a gente, entre em contato pelo direct. E lembre-se, equilíbrio na vida é sempre o melhor caminho. Um beijo e te vejo no próximo episódio.